Começar a gravar, amém? Glória a Deus, então vamos começar o nosso devocional de hoje, e nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, que hoje a gente consegue entender como essencial para as nossas vidas. Quem, por favor, tiver com o microfone aberto, se puder fechar só um minutinho e depois a gente abre. Isso, obrigada. Então, se você puder abrir sua Bíblia aí em 2 Coríntios 5, nós vamos ler a partir do versículo 17. O tema de hoje é Vivendo o Presente como um Dom de Deus. Amém? Então, nós vamos ler 2 Coríntios 5, a partir do versículo 17. Amém? Vamos orar então para a gente entregar este momento ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, obrigada por ministrar aos nossos corações através do louvor. Nós consagramos esse momento da palavra nas tuas mãos. Continua falando conosco, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? 2 Coríntios 5:17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. De novo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É muito interessante aqui nessa passagem, em 2 Coríntios 5, quando Paulo está falando para o povo, né, de Corinto, que ele está dizendo, primeiro falando sobre o ministério da reconciliação, daqueles que estão em Cristo, é uma nova criatura, que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, nos perdoar, e esse amor de Cristo chega a nos constranger, como ele vai dizer, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e não vivendo mais para si mesmo, mas a partir do momento que Jesus Cristo tem esse ato de amor, agora nós vivemos com ele e para ele. E neste mesmo capítulo ele vai dizer, o versículo 17, que assim quem está em Cristo é uma nova criatura. A partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós temos o ato de ali nos batizarmos, né, sermos batizadas, e nós morremos literalmente para o mundo, e agora nós vivemos para Cristo, nós somos agora uma nova criatura com Cristo. E aí ele vai dizer assim, então a partir deste momento, essas coisas velhas se passaram. As coisas velhas que nós já vivemos, vivenciamos, passamos, as coisas antigas, que muitas vezes talvez trouxeram dor, trouxeram angústias, ou alegrias também, essas coisas se passaram e a partir de agora, tudo se fez novo. Nós estamos vendo nas redes sociais, né, no mundo inteiro, as pessoas vivenciando de uma forma tão corrida a vida e pensando tanto, talvez, no futuro, e isso não é errado, é super importante a gente pensar no nosso futuro, óbvio, né, daqui como a gente quer estar, entregar nas mãos do Senhor, mas muitas vezes nós estamos vivendo, talvez, de passado, pensando nas coisas antigas, talvez algo que nos trouxe dor, ou aquilo lá atrás que você passou como uma bênção, e esquece de vivenciar o hoje, o agora. E aí, quando o Senhor ministrou isso ao meu coração, né, da gente viver o presente como um dom de Deus, e é muito interessante que a palavra presente, ela significa momento atual, é viver a realidade imediata, é aquilo que nós estamos vivendo agora, o hoje. Hoje, talvez você foi trabalhar, talvez você foi de carro ou de ônibus, ou foi a pé, talvez você não foi trabalhar, ou talvez você não trabalha, você está dentro de casa, você vivenciou hoje, fez talvez um alimento ali para sua família, lavou uma roupa, lavou uma louça, né, no caso de nós mulheres, que sempre quando vê tem o quê? Uma louça na pia, e aí a gente sempre está ali vivenciando. E o que o Senhor nos convida convida a viver o presente de modo extraordinário. O novo de Deus já chegou.
Às vezes a gente quer pensar tanto de que vai ser amanhã, o que foi ontem, e que tal a gente começar a viver o hoje? Aquilo que Deus tem reservado para nós hoje, daquilo que Ele tem proporcionado. É muito interessante quando a gente vê lá no Antigo Testamento o maná, né? Quando Deus dava o maná para o povo, o que Ele dizia? Olha, vocês vão buscar o maná de cada dia. Tem um dia reservado ali, que se eu não me engano era no sábado, que na sexta, né, eles deveriam pegar uma porção maior para deixar reservado no sábado, que eles não deveriam trabalhar no sábado, né, descansar no domingo, enfim, para continuar ali no outro dia pegando maná, reservando maná. Deus tem preparado um maná para cada dia, e a gente precisa comer desse maná, da presença, da palavra de Deus hoje, agora, e não somente pensar naquilo que talvez você vai viver daqui só uma semana, 2, 3. A gente tem que viver o hoje, aquilo que Deus tem para nós hoje. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer hoje é: você tem aproveitado os momentos com a sua família? Você tem aproveitado seus filhos, seu esposo, as suas amigas? Ou sempre você fica pensando naquilo que já aconteceu ou naquilo que vai acontecer? Você tem pensado no agora? Talvez a gente tem. Ah, vamos marcar um café aqui com uma amiga, e aí você senta com ela, conversa com ela, e aí, às vezes, ao invés de você estar presente no local, naquilo, ouvindo o que ela está dizendo, você está pensando naquilo que já passou ou naquilo que ainda vai acontecer. Talvez, eu preciso fazer isso amanhã, e a pessoa está ali desabafando, e a gente não está vivendo o jeito que Deus nos deu para viver. Pense nas coisas do hoje, aquilo que eu tenho reservado para vocês hoje. E aí, tem uma frase da pastora Júnia Hayashi, que no seu livro Mulher Real, ela diz assim, ó: ontem é o passado, amanhã é o futuro, mas hoje é um dom. É por isso que é chamado presente. Então, isso que Deus te deu hoje é um presente. Viva de modo extraordinário. E aí, abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, que com certeza você já ouviu essa passagem. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Eclesiastes 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Olha que interessante. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E pula lá comigo no versículo 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. No versículo 15 diz: o que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então, aqui em Eclesiastes, a gente aprende que tudo tem o seu tempo. Tempo determinado para todas as coisas. A gente só precisa o quê? Confiar e descansar. Que Deus prometeu, Ele vai cumprir no momento certo e na hora certa. Mas nós não devemos deixar a ansiedade dominar o nosso coração. A gente tem pensado tanto no amanhã e esquecemos de viver aquilo que Deus tem para a gente hoje. O dom, o presente, o extraordinário daquilo que Deus tem reservado para você hoje, para sua família hoje.
no seu emprego, na sua faculdade, enfim, você tem que pensar naquilo que Deus tem para você. Isso é um dom de Deus, é pensar nas coisas, como diz, né? Come, beba e goze do bem de todo o seu trabalho, mas pensando que eu vou fazer isso para a glória de Deus. Aproveite o hoje, viva o hoje, de modo que vá agradar ao Senhor. Não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, então vamos viver o hoje, o presente, é isso, mas o ponto principal é você tem vivido hoje de modo que agrade ao Senhor, as suas atitudes, as suas palavras, o seu jeito de agir, o seu jeito de falar tem agradado a Deus ou somente você está vivendo? É de se pensar. Então, deixar que isso seja mesmo um presente de falar, nossa, se Deus me deu essa terça-feira para estar aqui no devocional online, né, com as meninas, o que eu tenho feito? Eu tenho agradecido a Deus, eu tenho sido uma mulher grata que honre ao Senhor com as minhas palavras e honre ao Senhor dizendo, Deus, obrigada por aquilo que o Senhor tem reservado para minha vida hoje. E aí, Mateus 6, hoje a gente está dando uma passeadinha pela Bíblia. Mateus 6, 25 é um dos versículos assim maravilhosos que fala sobre as preocupações. Né? Jesus está ali falando com seus discípulos e ele fala assim, Mateus 6, 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, prestem bem atenção nisso. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que preocupam todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. E aí vem uma chave para esse versículo. Mas, diante de todas essas preocupações, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, diante de todas as nossas preocupações de viver o hoje, a primeira coisa é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que nós precisamos vão ser acrescentadas conforme a vontade do Senhor. Então, o Senhor está nos convidando hoje viva aquilo que eu te entreguei hoje. Viva a sua família hoje, viva os seus filhos hoje, viva a sua casa hoje e agradeça ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Deus pode fazer infinitamente mais. Assim como o salmista fala, Deus, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Então, nós estamos aprendendo a contar os nossos dias para alcançar esse coração sábio, né? De falar, Senhor, eu confio no Senhor, eu confio que o amanhã pertence ao Senhor, que o passado já passou. Eu quero lembrar isso, né? Eu sinto do Senhor lembrar isso muito. Deixa o passado lá atrás. Deixa o passado lá atrás, não fique lembrando das coisas velhas, comece a viver o hoje do Senhor. E eu posso dizer, o hoje de Deus, o novo de Deus já é hoje. Comece a viver aquilo que Deus tem para você hoje, dentro da sua igreja, dentro da sua família, dentro daquilo que onde Deus te colocou, é viver de modo extraordinário aquilo que Deus tem para você. E aí, para a gente finalizar, antes de finalizar, eu quero deixar um desafio para você aí durante a sua semana, né? Antes de você dormir, ou talvez quando você acordar, mas acho que é legal fazer antes de dormir, você pegar uma folha, né, um caderno, e você anotar como que você pode ser grata hoje pelo que o Senhor fez. Por exemplo,
Eu sou grata. E, gente, as coisas mais simples mesmo, tá? É gratidão mesmo, daquilo até. Ah, eu fui trabalhar hoje, eu fui pegar o ônibus, e aí tinha um lugar reservado para mim sentar. Não é maravilha, gente? É Deus preparando todas as coisas. Então, até esses detalhes. Como você pode ser grata a Deus hoje? Por exemplo, a Cássia, né, com o seu bebezinho, com a sua bebezinha, né? Como você pode ser grata hoje por aquilo que Deus fez, né? Do fato de você estar com a sua filha no colo, de amamentar, de cuidar com o seu esposo ao lado, enfim, Thalita, Eliana, Ká, Carla, como podemos ser gratas hoje por aquilo que Deus tem feito? E aí a gente exerce a disciplina da gratidão, agradecer ao Senhor por aquilo que ele tem feito, por aquilo que ele já fez, por aquilo que ainda ele vai fazer e por aquilo que nós estamos vivendo hoje no Senhor. Então, eu convido você a viver o presente como um dom de Deus, né? No seu serviço, seja uma referência, né? Na sua igreja, seja uma referência para as mulheres, né? Aquela mulher que pode chegar para você e dizer, por favor, me ajuda em oração, assim como a irmã Eliana, né? Quando a minha mãe estava internada, eu falei, irmã, por favor, me ajuda, vamos fazer uma campanha juntas aí de oração para ela receber alta, e nós duas juntas oramos, e na mesma semana a minha mãe recebeu alta. Então, quem você pode contar sendo essa mulher que te ajuda em oração? Você pode ser essa mulher que está pronta para ajudar outra, né, e ser grata por isso em oração? Então, isso é de se pensar, e saiba que nós somos uma nova criatura no Senhor, e nós estamos aqui para servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquilo que precisa ser mudado na sua vida, peça, Senhor, muda. Se eu sou uma pessoa ingrata, se eu vejo as coisas com um olhar crítico, porque nós mulheres, às vezes, a gente olha, acaba caindo para as coisas, né, com um olhar mais crítico. Nossa, fulano fez isso, ou não, peça para o Senhor, Senhor, muda os meus olhos para que eu possa enxergar as coisas com a qualidade que o Senhor vê, né? Não de criticar somente, mas de ser uma pessoa que é grata por aquilo que o Senhor tem feito. Então, viva o presente como um dom de Deus. Amém? Então, antes da gente abrir aqui para comentários, para quem quiser falar alguma coisa, eu quero fazer uma oração por você, para a gente selar essa palavra no nosso coração, assim como o Senhor ministrou ao meu coração, da gente poder viver aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Então, convido você a fechar os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Obrigada por essa palavra, Senhor. Senhor, nós queremos viver o presente de modo extraordinário, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não ser mulheres com talvez olhar crítico das coisas, mas com olhar de amor, Deus, com olhar de graça, de bondade, de fidelidade, Senhor. Nós oramos e te pedimos, Deus, nos dá o fruto do Espírito, Senhor, nos dá mansidão, nos dá amabilidade. Ah, Senhor, nos ajuda, a humildade, Senhor. Nos ajuda a ser pessoas que sirvam o teu reino em espírito e em verdade. Nos ajuda a ser mulheres, Senhor, que enquanto estivermos com a nossa família, possamos ser gratas por esse momento. Que enquanto estivermos ali, Senhor, algo simples, talvez lavando uma louça, arrumando uma cama, Senhor, fazendo algo dentro da nossa casa, que nós possamos dizer obrigada, Senhor, por este lar, obrigada por essa cama, obrigada por esse chuveiro, obrigada, Senhor, pela casa que o Senhor nos deu. Deus, nós pedimos, nos ajuda a viver o hoje com que uma forma que possamos agradar o Senhor e ser gratas a Ti todos os dias. Nos dá, Senhor, olhar de gratidão e nos ajuda, Senhor, a quando escrevermos sobre essas gratidões que nós temos, ó Pai, possamos nos lembrar e nos dizer a Ti, Senhor, que nós amamos, agradecemos, porque o Senhor é bom e porque a Tua bondade nos cerca. Muito obrigada por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Quem quiser falar alguma coisa,